Olá! Eu estava ensaiando essa entrada. Primeiro pensando, eu faço o olá? Eu tô um pouco fanho, mas enfim, eu queria dar as boas-vindas para todo mundo que tá escutando. Aqui, este episódio zero do podcast Artista Criador, que é um projeto super recente, mas estou muito feliz em estar aqui. Bom, eu sou Bruno Gael, sou artista, pesquisador e criador desse podcast. Mas antes de tudo, eu sou alguém que também está vivendo na pele os desafios e as maravilhas de ser artista nessa era digital, essa era maluca que a gente está vivendo e que tá mexendo com a cabeça de todo mundo em todos os sentidos, né? Eu queria começar contando rapidinho aqui de onde veio a ideia desse podcast. Depois de muitos anos trilhando caminhos diferentes aí entre arte, internet, pesquisa, palco e bastidores, trocando muita ideia com muitos artistas, né? Muita gente que tá na linha de frente ali da arte, levando as porradas da vida. Eu fui percebendo que o universo dos artistas e criadores tem mudado muito e mudado muito rápido ultimamente. Agora então, com a inteligência artificial, as coisas estão voando. Então, sabe aquela sensação de que nunca foi tão fácil e tão difícil ser artista ao mesmo tempo? É disso que a gente vai falar aqui. O Artista Criador é um espaço pra gente conversar sem historinha, sem rodeios, sobre o que realmente está acontecendo com quem vive de criar. E além de trazer discussões aí sobre esse cenário atual, eu vou receber convidados que eu admiro muito, pessoas incríveis que eu acompanho, que eu gosto, que me interessa, né, que me desperta curiosidade, enfim, artistas e criadores que estão tentando se adaptar ou às vezes até resistindo a esse novo mundo onde tudo é compartilhado, postado, curtido, remixado, vendido e quase sempre cobrado em likes e seguidores. Eu acho que essa é uma grande angústia, né? Eu acho que tá tudo muito pautado pela performance nas redes sociais, enfim. Eu acredito muito que o fazer artístico ele vai muito contra ao criar conteúdo, ao próprio conteúdo, essa noção de conteúdo hoje, né, que tá cada dia mais abstrata, né? O que é conteúdo hoje em dia, né? Mas beleza, vamos do começo. Você já deve ter ouvido aí por aí, né, que nunca foi tão fácil ser artista hoje, né? Um computador virou estúdio, o celular virou a câmera, não só a câmera, né, mas tudo, né? Com tantos aplicativos aí você tem tudo na mão e a internet é palco para todo mundo, né? Tem um certo glamour nessa ideia, né? Só que na real a história é muito mais complexa que isso. A vida do artista tá mudando porque o mundo também tá mudando e mudando muito rápido. Principalmente por conta dos avanços tecnológicos, que estão numa velocidade absurda que às vezes a gente sente que a gente está tendo realmente dificuldade de acompanhar todos esses avanços, né? Você está estudando uma coisa aqui, na semana que vem já tem uma nova ferramenta, enfim, não tem tempo de absorver tantas mudanças, né? Porque vem essa ideia do artista produtor, né? Aparece essa figura que mistura tudo, né? Que é o artista produtor, que ao mesmo tempo é, é o chefe, o funcionário, ele faz o trabalho artístico, mas ele também gerencia, ele divulga, ele vende, ele faz pós, ele responde e-mail, edita vídeo, cria marca, pensa no algoritmo, tá nas redes sociais. É muita função para uma pessoa só. E eu colocaria um outro item aí, ainda, que é o artista criador, que é onde eu tô, para onde vai a minha investigação. Porque além de tudo isso, você ainda precisa ser um artista que cria conteúdo, está presente na internet e que isso cada vez mais é exigido dos artistas, né? Para que consiga fazer o seu trabalho chegar e tudo mais. Enfim. E com tudo isso, vem outros desafios muito diferentes do que a gente via no passado. E desafios que talvez você aí do outro lado conheça muito bem. Acho que eu vou listar alguns aqui, né? Por exemplo, a dificuldade de ser descoberto. Então tem tanto conteúdo na internet, tanta gente produzindo, que às vezes parece que a gente está gritando no vazio, a gente está falando para ninguém. É uma grande dificuldade hoje em dia você fazer o seu trabalho chegar nas pessoas, você ser descoberto. Instabilidade financeira, eu acho que esse é um dos pontos principais também, principalmente porque quase tudo virou de graça, né? A gente pega aí exemplo do próprio Spotify, né, que paga uma mixaria para os artistas ali terem o seu trabalho ali na plataforma. Então a gente vê isso acontecer na prática, mas viver da arte continua sendo muito caro, né? Então, ao mesmo tempo que você está fazendo trabalhos ali, muita gente fala, né, trocando o famoso trabalhar por exposição, né? Muitas vezes só expõe, mas a conta continua zerada.
Então, quantos trabalhos você já não pegou, tipo, vai ser bom pro seu currículo, vai ser bom pra você se mostrar. As pessoas, eu acho que não só o artista, ele tem uma relação diferente com o dinheiro, dessa percepção de como trocar, como vender o seu trabalho, como cobrar e tal, mas é uma própria percepção do público também em relação a isso, né? Que acha que deveria ser de graça, que o trabalho do artista, ele não muitas vezes ele não deve ser pago, ou se for pago é pouco, enfim. E aí, com isso, vem também um outro ponto que eu acho super importante, que é a falta de tempo para criar de verdade. Porque se você para de alimentar as redes, o algoritmo ele esquece que você existe. Mas se você só alimenta as redes, né? Se você está trabalhando ali para alimentar as redes, performando nas redes, criando conteúdo e tal, cadê o tempo que você tem para criar o que realmente importa para você? Para criar essa arte? Qual é o tempo para a criação da arte que você tem? E a outra coisa que eu acho que hoje em dia é muito comum, que é a ilusão desse sucesso instantâneo. A gente só fala dos casos, né, das pessoas que viralizaram aí do dia para noite, né? Mas ninguém fala do caminho longo, do perrengue, dos tombos, né? Do tanto de artista bom ali que nunca explode. E não é difícil encontrar, de maneira nenhuma, tipo, tantos artistas muito talentosos que não chegam, não conseguem chegar no grande público. Então tem esse problema. E se você vê na proporção, o número é muito pequeno de pessoas que conseguem ultrapassar essa barreira ali, né? E no meio de tudo isso tem um tabu fortíssimo, que é a questão do dinheiro, como eu falei. Falar de dinheiro no meio da arte sempre foi uma coisa praticamente proibida, né? Quase um pecado. Mas vamos ser muito sinceros aqui, o artista precisa pagar boleto como todo mundo, né? E ninguém fala sobre isso, né? E ignorar isso só atrapalha. Não só para os artistas, mas também para o próprio público. E isso é uma coisa que já vem muito enraizada, desde que o mundo é mundo, assim. Até, tipo, falar por experiência própria, assim, como eu fiz cinema, fiz faculdade de cinema. E eu optei cinema e não artes cênicas, porque originalmente eu sou ator, porque eu achei que fosse uma possibilidade a mais de ter uma estabilidade maior financeira. E é muito louco como as faculdades, os cursos de arte, a gente sempre está aprimorando, né, os nossos talentos, né? Sei lá, como ator, você vai estar fazendo vários cursos para aprimorar a técnica de atuação no cinema, você vai aprender mais sobre fotografia, direção, roteiro e tudo mais. Mas a parte que fala sobre dinheiro, sobre como você fazer esse trabalho virar, ou não existe, ou é tipo uma porcentagem muito pequena de todo o conteúdo. Não se fala sobre isso. Tem uma questão aí. E é nessa dor que eu quero entrar, tá? Mas antes, enfim, muito papo pela frente. Enfim, por fim, mesmo com tanta competição, eu acredito muito, muito mesmo, que a comunidade salva. Quando artistas se unem, trocam experiências, dividem conquistas e fracassos, tudo fica muito mais possível. E esse podcast também é sobre isso, sobre construir uma rede de apoio, sobre construir uma comunidade para a gente poder falar sobre esses temas sem medo, e se apoiar em tudo isso, saber o que está rolando do outro lado, o que as pessoas estão fazendo para sobreviver nesse mundo. Então, esse podcast surge muito desse desejo, assim, de abrir a caixa preta, assim, e falar sobre essas coisas de uma maneira mais transparente, mais humana, enfim. E é assim, no meio desse caos criativo, muita coisa que eu falei aqui, que eu pincelei aqui, que nasce esse projeto do Artista Criador, onde eu tenho tentado explorar alguns formatos. Não tá do jeito que eu queria, mas isso é um aviso, inclusive, para você que tá aí com projetos engavetados e esperando o momento ideal para colocar no ar. Eu acho que eu precisei passar por esse momento de superar essa barreira do perfeccionismo e de, sabe, esperar o momento perfeito e tal. Então, é isso. Tô aqui falando pra parede, com meu microfone, segurando meu microfoninho aqui. E abrindo esse primeiro episódio, lançando desse jeito com o que eu tenho agora, que é a minha vontade de me comunicar e trocar com as pessoas que estão interessadas nesse tipo de discussão, né? Então, esse projeto, ele nasce, né, aqui pra gente conversar sobre o que é ser artista, sobre o que é ser criador hoje, de verdade, sem filtro, sem autoajuda, sem papinho de coach. Você vai ouvir histórias de quem tá tentando se reinventar, de quem tá cansado, de quem encontrou um caminho novo, de quem tropeçou, levantou e continuou, e também
de quem simplesmente não quer se adaptar. Tenho visto muitos casos, assim, também de pessoas que ou estão mudando seus caminhos, pessoas que realmente não querem fazer parte disso, não querem se adaptar, assumindo todos os riscos, né, que isso traz também, mas, enfim, seguindo a vida. Pretendo trazer convidados aqui, convidadas, né, de diferentes áreas artísticas, também da área de criação de conteúdo também, que são coisas que vão se misturar cada vez mais, a gente vai falar sobre isso também. Então, de diferentes idades, estilos, jeitos de criar, para mostrar que não existe só um caminho, nenhuma fórmula secreta de sucesso. A ideia aqui é abrir espaço para essas conversas sinceras, trazer dúvidas reais e, claro, boas risadas também, porque a gente merece. Então a gente vai falar de carreira, de dinheiro, processo criativo, saúde mental, redes sociais, medo de se expor, escolhas difíceis, autenticidade, futuro, passado, tudo misturado do nosso jeito, do nosso novo jeito de criar aqui. E rapidinho, para quem chegou agora e não me conhece, eu sou Bruno Gael, sou ator, pesquisador, comunicador e mentor de artistas. Eu passei boa parte da minha vida entre palco, sala de aula, muito metido na internet desde do início de tudo, de redes sociais, muito curioso com esse universo também. Vivo uma relação de amor e ódio com a internet, com o que vem com tudo isso, né? Muito nos bastidores ali, de outros artistas, de outros grupos, de outras produções. Então, sempre respirei muito desse universo, onde eu quero estar, com quem eu quero trocar, mas assim, sempre buscando entender e ajudar outros artistas a entenderem também como a gente pode criar e sobreviver nesse mundo cada vez mais conectado, mas também cada vez mais exigente, às vezes solitário, né? Então, se você é artista, é criador, curte arte ou só tá de olho nesse universo, já se inscreve no podcast e cola com a gente. Tem muita coisa boa vindo por aí, eu pretendo, eu espero pelo menos. E aproveita para mandar sugestões também de temas, dúvidas, comentários, desabafos. Esse espaço é nosso. Pode me chamar no Instagram, no Substack também, que eu tô por lá. Tô tentando manter uma rotina por lá de escrita também, que é um universo que eu tenho me interessado cada vez mais. Me busquem aí no Instagram, @artistacriador. E é isso, nasceu. Sejam muito bem-vindos aí ao Artista Criador, este projeto de podcast. E convido vocês todos a acompanhar essa jornada aí comigo, juntos. Nos próximos episódios, eu já começo trazendo aí discussões essenciais e os primeiros convidados para abrir o jogo aí sobre o que mudou ou não mudou tanto assim na vida de quem vive de criar. Então, até lá, artistas criadores.